Obrigado, pastor. Bom dia, igreja, tudo bem? Estou aqui com meu casal de amigos, o Erickson e a Priscila. Pode levantar aí para vocês conhecerem. Eles emprestam dinheiro fiado. Se vocês quiserem, no final do culto, pode pedir. Perder de vista, nem juros cobra. Então, eles têm um depósito de material de construção aqui em Diadema, perto do Eldorado. Se você for lá e falar que é membro da igreja aqui do pastor Manuel, eles vão dar um desconto para vocês, tá? Tá bom? Bem, a minha esposa, mãe da minha filha, a única filha que eu tenho uma filha de 27 anos, ela nasceu em Diadema, né? Então Diadema me deu uma esposa, né? O processo de fabricação dela foi lá em Pernambuco, só nasceu aqui, né? Que a minha sogra é pernambucana e o meu sogro é de Alagoas. Então você deve imaginar mais ou menos a luta que eu passo em casa, né? É paraibano, meu Deus do céu. Então, eu sou muito grato a Deus, porque é aqui de Diadema que saiu o meu pedaço de costela, né? E já estou casado há 31 anos, né? Namorei minha esposa na escola. Ela tinha 17 anos, eu tinha 20, nós não éramos cristãos. Aí depois eu me converti. Aos 23 anos ela foi junto, porque na igreja tinha muitas moças. Ela falou: é melhor eu ir me aceitar Jesus, senão meu namorado vai me trocar pelas moças da igreja que ora mais do que eu. Aí ela aceitou Jesus também, e hoje é uma bênção, está comigo há 31 anos, né? E eu quero falar um pouco para vocês hoje de um tema que está em 2 Coríntios, capítulo 2. Quando o pastor me fez esse convite, na verdade, esse é o terceiro convite, que o primeiro eu estava na data que era o aniversário da igreja aqui, eu estava no Mato Grosso, pregando lá nas igrejas da convenção no Mato Grosso. E aí quando eu voltei um período de férias. Aí eu falei: pastor, agora eu não posso sair da igreja. Quando eu fico muito tempo fora da igreja, a probabilidade deles me mandar embora é muito grande. Então eu falei: não, eu preciso voltar, senão eu vou perder meu emprego na igreja. Mas aí depois ele insistiu, e aqui estou com vocês, né? Já passei na igreja lá de manhã, porque nossos cultos é 9 da manhã. Como eu moro próximo, moro na Sabará mesmo, né? Então já passei lá, já falei com alguns irmãos, e terminando aqui, vou voltar para lá, que ainda está continuando o culto lá. O segundo culto começa às 11, vai até meio-dia e meio, 1 hora. O que eu tenho para falar para essa igreja nessa manhã é sobre 5 marcas de uma igreja vitoriosa. 5 marcas de uma vida cristã vitoriosa. E o texto escolhido para falar sobre essas 5 marcas está em 2 Coríntios capítulo 2. Eu peço que você abra a tua Bíblia. Nós vamos ler uma meia dúzia de versículos, e depois os slides aí vai mostrar os versículos direitinho. Então, deixa eu fazer uma breve leitura aqui. Diz assim, 2 Coríntios 2, versículo 12: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume
de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Versículo 1 até o 3 do capítulo 3. Começamos, porventura, outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábua de carne, isto é, nos corações. Amém? Em um mundo marcado por crises, em um mundo marcado por incertezas, por constantes batalhas espirituais, muitos se perguntam se é possível viver uma vida cristã vitoriosa. A Bíblia nos mostra que sim, porque a verdadeira vitória não está na ausência de lutas, mas na presença transformadora de Deus sobre nossas vidas. Eu posso ser um vitorioso ainda que eu esteja enfrentando uma derrota na minha vida. Ao longo das Escrituras, a gente vê que Deus não chamou o seu povo para uma vida de derrota, mas sim por uma vida de vitória marcada por fé, marcada por santidade, marcada por perseverança, marcada por santidade. E ao refletirmos sobre as marcas de uma vida cristã vitoriosa, nesta manhã, eu quero provocar vocês a examinar-se e ver se de fato essas marcas que o apóstolo Paulo nos apresenta, elas estão presentes em nossa vida. Então, que esse texto possa de alguma forma nos mostrar nessa manhã quais são esses algoritmos, quais são essas marcas, quais são esses detalhes que nos faz um povo vitorioso. Então eu convido você nessa manhã a viajar comigo nessas marcas, e a primeira marca que eu vejo nesse texto, no verso de número 14, é que vitoriosos carregam consigo a marca da gratidão. O texto diz assim, que graças
porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Uma marca inconfundível no cristianismo é uma vida cheia de gratidão. É interessante porque se você ler os versículos anteriores, o contexto em que Paulo escreve essa segunda carta é um contexto de provações. É num contexto onde o apóstolo está sendo perseguido. E mesmo assim, ele ainda escreve aos seus irmãos dizendo: olha, nada de murmurar. Nós temos que dar graças a Deus, porque Deus sempre nos faz triunfar. Deus sempre nos conduz em triunfo. O crente vitorioso, ele é vitorioso apesar das adversidades, apesar das circunstâncias. Apesar de tudo, o que Paulo está nos ensinando nessa manhã é que a gratidão molda nosso caráter para nós nos tornarmos pessoas vitoriosas no Evangelho. Eu não conheço nenhum vitorioso em Jesus Cristo que não tenha sido uma pessoa grata a Deus. Você conhece? É difícil. Irmãos, nós não cremos em acasos. Nós não cremos em coincidências. Nós não cremos em determinismo. Nós cremos que é Deus quem dirige o nosso destino. As rédeas das nossas vidas estão nas mãos de Deus. Então seja grato. Seja grato a Deus. A gratidão faz você envelhecer com mais sabedoria. A gratidão faz um casal prosperar de forma mais saudável. A gratidão a Deus faz com que os nossos jovens se tornem garotos e garotas, adultos e adultas exponenciais. Então eu não creio numa vida cristã vitoriosa a partir da murmuração, do pessimismo ou da ingratidão a Deus. Segunda marca que o texto nos ensina nessa manhã é que vitoriosos carregam consigo a marca do otimismo. O texto diz: Cristo sempre. O texto não diz de vez em quando. Diz que sempre nos conduz em triunfo. O nosso triunfo não é esporádico. O nosso triunfo é constante. A vida cristã não é uma descida vertiginosa, ladeira abaixo. A vida cristã é uma escalada rumo à glória. 3 pontos merecem destaque aqui, no que diz respeito a essa marca do otimismo. O primeiro ponto que eu destaco é que Deus sempre nos conduz em triunfo. A vitória vem de Deus. Não somos nós que construímos o caminho da vitória ou do sucesso. Esse caminho, ele é aberto por Deus.
O texto diz que é em Cristo que nós somos conduzidos em triunfo. O texto não diz que é o nosso esforço que nos faz triunfar, mas Deus é quem nos toma pelas mãos e nos conduz vitoriosamente. O poder não vem do homem, o poder não vem de dentro, o poder vem do alto, meus irmãos. A questão não é a autoajuda, a questão é a ajuda do alto. Então, uma marca de um cristão vitorioso é o otimismo. Você nunca vai ver um crente vitorioso pessimista. Tem gente que não faz a viagem dos sonhos porque é pessimista. Ele fala assim: eu tenho medo de viajar de navio, que o navio vai afundar. Eu tenho medo de viajar de avião, que o avião vai cair. Eu tenho medo de subir no elevador, porque ele vai dar um pano e vai quebrar e eu vou ficar preso. Rapaz, se você desenvolver uma perspectiva de vida com base no medo, então você, por favor, você nem saia da sua casa, nem case. Que a Bíblia fala que quem encontra uma esposa virtuosa, a mulher virtuosa é uma mulher sábia, não é verdade? Mas a mulher inteligente nem casa, na visão do pessimista. Segundo, é por meio de Cristo. Eu estou brincando, viu, irmãos? Isso aqui é uma brincadeira, viu? Não leva a sério não. É por meio de Cristo que nós somos conduzidos em triunfo. Nós não temos triunfo à parte de Cristo. Fora da esfera de Cristo, não há vitória espiritual. A vida cristã vitoriosa é absolutamente cristocêntrica. Não somos conduzidos em triunfo pelo nosso conhecimento, pela nossa santidade, pela nossa virtude ou pelas nossas obras, mas nós somos conduzidos em vitória por meio de Cristo. Se Cristo quiser exaltar alguém aqui nesse auditório, esse ano, Ele exalta, e Ele não vai pedir autorização para ninguém. Ele não vai falar assim: você quer? Não, Ele vai te dar, porque é graça. Ele exalta quem Ele quer e Ele derruba quem Ele quer. É Ele que nos faz assentar em palácios, é Ele que nos tira da lama. Esse triunfo vem de Deus. Terceiro, esse triunfo, ele é constante. O texto diz: sempre nos conduz. Não é um triunfo passageiro, não é uma vitóriazinha aqui e outra lá. É sempre, meus irmãos, é constante. É triunfo na alegria, é triunfo no choro, é triunfo na saúde, é triunfo na doença, é triunfo na prosperidade, é triunfo na adversidade, é triunfo na aprovação, é triunfo na rejeição, é constante. Deus nos conduz em triunfo, mesmo quando os nossos planos são frustrados, mesmo quando as pessoas intentam o mal contra nós. A obra de Deus é indestrutível. Em Cristo, nosso sucesso é constante.
Terceira marca de uma vida cristã vitoriosa é que qual é a primeira marca? Vitoriosos carregam o quê? Vamos ver se vocês prestaram atenção. Carregam consigo a marca da gratidão. E a segunda marca? O otimismo. E a terceira marca agora é que vitoriosos carregam consigo marcas inesquecíveis. E eu quero destacar 3 marcas inesquecíveis na vida de um cristão. A primeira delas, o texto diz, no verso 14, que um discípulo de Jesus espalha fragrância, espalha conhecimento de Deus. Por meio de nós, esse cristão que é grato, por meio de nós, esse cristão que é otimista, por meio de nós, esse cristão, por ser grato e otimista, em todo o ambiente que ele frequenta, em todo o ambiente que ele transita, ele só manifesta o bom perfume, a fragrância do conhecimento de Deus. Pronto. Todo mundo quer estar perto dessa pessoa. Todo mundo quer um tempo de mesa com essa pessoa. Todo mundo quer poder ser amigo dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa se constitui uma pessoa saudável. Irmãos, é uma delícia você interagir com pessoas otimistas, ainda mais considerando que o nosso país, quando você liga a televisão, é só pessimismo. Você não consegue assistir um jornal. Faça um teste essa semana, ponha lá no jornal, de 20 notícias que o telejornal vai dar, vai ticando quantas são otimistas e quantas são pessimistas. Faz esse teste, e você vai ver que às vezes, no noticiário do jornal, é 19 notícias pessimistas, é um cara que roubou, o cara que matou, é a mulher que sofreu feminicídio, é não sei o que, é o assalto, é isso, aquilo, então que... E às vezes, aí para dar uma notícia positiva, eles põem uma notícia lá de um ursinho que nasceu no zoológico de São Paulo. Olha que notícia boa. Acabou com a noite do cara. Só notícia ruim. Então, a pessoa grata, a pessoa otimista, espalha fragrância. Muitos de vocês aqui, posso presumir que lá na sua casa você tem aqueles os aromas aromatizados, né? Que a pessoa coloca no ambiente para deixar o ambiente cheirosinho, gostosinho, né? Alguns de vocês fazem isso, né? Ou não? Ou só põe no banheiro? Só põe no banheiro por razões óbvias, né? Bem, segundo lugar, o discípulo não apenas espalha a fragrância, como ele é o próprio perfume de Cristo. Está aí no texto, verso 15. Porque nós somos para com Deus o quê? O bom perfume de Cristo. Olha aí, o crente é associado a um bom perfume. O bom perfume é precioso. O bom perfume é feito com as melhores essências. O bom perfume influencia sem alarde. Ele não grita, ele não penetra, ele não fala, ele não se impõe. Ele apenas atrai as pessoas.
Quando eu estive em Israel, eu visitei uma fábrica que faz essências, aquelas essências bíblicas, e a moça ali divulgando aqueles aromas. Eles não vendem o perfume, eles vendem as essências que faz o perfume, o processo antes. E ali ela vinha para a gente e ela mostrava, e a gente cheirava aquelas essências. E realmente, quando você cheira uma essência, o negócio tinha uma essência lá que era alucinógena. Só de você respirar, você quase que sofria um tombo, caía, porque a pureza da erva que foi feito aquela essência é tão pura, que tem um poder assim, como se fosse um poder de anestesiar a pessoa. Irmãos, o bom perfume anestesia a alma daqueles que são vitoriosos. Ele torna o ambiente mais agradável. O crente perfumado é agradabilíssimo. Todo mundo no domingo toma o seu banho, vem para a igreja, põe lá o seu perfume, né? Ninguém vai colocar lá um mata-rato debaixo do sovaco para vir para o culto, né, irmãos? Todo mundo fala, não, o camarada, ele economiza dinheiro para tudo, mas quando tem que comprar o perfume, ele até faz um esforço maior, fala, não, eu vou comprar esse aqui, porque tem um aroma melhor. Mulher, irmãos, mulher gosta de muito carinho. Quer agradar a sua esposa, dê carinho para ela. Tipos de carinho que ela gosta: perfume carinho, bolsa carinho, sapato carinho, tudo que é carinho elas amam, né? O texto diz: nós somos para com Deus uma excelente fragrância, e nós somos para com Deus um excelente perfume. Irmãos, a vida cristã vitoriosa, marcada por otimismo, marcada por gratidão, desemboca num aroma e numa fragrância suave. Terceiro ponto: o discípulo, se ele não for o bom perfume, se ele não for uma boa fragrância do conhecimento de Deus, o texto diz que ele pode se tornar um agente de morte. Porque o Evangelho sempre exige do homem uma decisão. Ninguém pode ficar neutro em relação ao Evangelho. Ou está cheirando morte, ou tem aroma para vida. Não existe neutralidade. Aqueles que amam a Jesus, aqueles que receberam a salvação como um dom da vida de Deus, aqueles que frequentam a igreja aqui em Diadema, a Pedra Viva na Sabará e qualquer outra igreja, nós, na verdade, pastor, nós só temos dois tipos de pessoas na igreja: os que carregam a fragrância, o aroma da vida, dos que cheiram a morte. O texto diz: os que cheiram a morte é para a morte. E Tiago fala que a morte é a consolidação do pecado. Então o pecado faz com que a gente fique cheirando ruim,
O pecado na igreja faz com que a igreja fique um ambiente hostil. Claro que eu não estou generalizando, porque todas as igrejas, inclusive a igreja que eu pastoreio, há pessoas que dão excelentes testemunhos, e há outros que infelizmente dão um testemunho duvidoso, frequentando ambientes sinistros, tendo uma vida privada marcada por negligência. Lógico que numa igreja você vai ter, ainda mais quando a igreja cresce, muitas pessoas, você vai ter tudo que é tipo. Mas se eu estou entendendo a mente do apóstolo Paulo, o que ele está nos ensinando nessa manhã, é que não pode haver neutralidade. Ou nós somos agente da morte, ou nós somos agente da vida. Escolha pela vida. Decida pela vida. Porque até a indecisão já é uma decisão de não decidir. Então, jovens aí de cima, decida pela vida. Vida íntegra com Deus. Vida exemplar. Vida de consagração a Deus. Vai namorar, namore corretamente. Procura uma irmã na igreja que creia no mesmo Deus que você crê. Vai pegar uma baranga velha na rua não, para te dar trabalho depois, para te levar para o ocultismo, para te levar para o espiritismo. A mesma coisa as mulheres. Moça, ora a Deus e vai casar, casa com um rapaz da igreja. Ah, mas aqui só, pastor, aqui não tem. Mas tem outras igrejas. Procura conhecer o testemunho, ver como que ele trata os pais. Se ele trata mal o pai e a mãe, você acha que ele vai tratar bem você? Veja o testemunho, veja se é uma pessoa que tem um coração bom, um coração generoso, vê se é um amante das escrituras, se ama a Jesus, ou se é alguém que vai te trocar por qualquer coisa. Não cabe aqui indecisão, ou é agente de morte, ou é aroma da vida, diz o texto. Quarta marca. Então vamos lá, vamos repetir aqui, porque eu não quero que essa igreja esqueça dessa mensagem. Qual é a primeira marca? E a segunda marca? E a terceira? E dentro da marca inesquecível, o bom perfume e a boa fragrância, e ser um agente de morte ou agente de vida. Agora a quarta marca, verso 17. Vitoriosos carregam consigo a marca da integridade. O que Paulo faz aqui no versículo 17 é uma denúncia. Ele está denunciando os falsos apóstolos que não tinham compromisso com Deus. Eles não tinham compromisso com a palavra, e eles não tinham compromisso nem com o povo. O texto diz aí que eles visavam apenas o lucro. Não estamos como outros tantos, mercadejando a palavra de Deus. Estes fazem da religião um instrumento para se abastar, fazem da igreja uma empresa, fazem do evangelho um produto, fazem do púlpito um balcão e fazem dos crentes consumidores. Estamos assistindo
com profundo senso de vergonha, um vexatório comércio das coisas sagradas. Pastores gananciosos que pregam apenas sobre prosperidade, cura, libertação e sonegam ao povo de Deus a mensagem da cruz. E desta maneira eles assaltam o bolso dos crentes. E muitos crentes imaturos são usados numa plataforma para enriquecer esses falsos pastores. Fazem do ministério uma fonte de lucro financeira, fazem malabarismos, subterfúgios para enganar as pessoas, pregam para aferir lucro, são governados pela ganância. Em suma, eles não são íntegros. Eles não são íntegros. E uma pessoa que não carrega consigo a marca da integridade, essa pessoa tem data de validade vencida. Mais cedo ou mais tarde, se bobear, essa pessoa nem no evangelho vai estar mais. Por isso que nós temos assistido uma debandada de desigrejados, gente que não suporta mais congregar numa igreja. Não é porque a igreja é ruim, não, é porque o cara é ruim, é porque faz trapaças, porque enganam. O texto diz: nós não somos como tantos outros. O Paulo já se revelou. Ele era o bom perfume de Cristo. Ele espalhava a fragrância do conhecimento, mas estes espalham a mercadologia, o comércio das coisas sagradas. Eles mercadejando a palavra de Deus, meus irmãos. Eu não conheço uma pessoa que tem uma vida cristã triunfante, que apresente falhas morais e íntegras na sua vida privada. Eu não conheço. Você conhece? Se aparecer, é fake. Jesus falou que naquele último dia, muitos se aproximarão dele, dizendo: mas mestre, nós expulsamos demônio em teu nome, nós oramos em língua no teu nome, nós abrimos culto no teu nome, nós plantamos igreja no teu nome, nós apoiamos missionário em teu nome, nós servimos na igreja em teu nome, nós pregamos nos púlpitos em teu nome, nós fizemos e acontecemos em teu nome. Mas a clássica resposta de Jesus para ele foi: olha, vocês podem até ter feito tudo isso no meu nome, mas eu tenho algo a lhe dizer: eu não vos conheço. Vocês não são conhecidos por mim, porque tudo isso que vocês faziam, vocês não faziam por amor a Jesus, vocês faziam por amor de si mesmo, vocês faziam para ter mais seguidores, vocês faziam para ganhar dinheiro. Irmãos, um músico hoje quer vir na igreja cantar, se ele for famosinho, ele quer 50 mil de cachê, se ele for top, ele quer 100 mil, que absurdo. Canta com os irmãos da igreja mesmo, valoriza os da casa. Uma vez me ligou um empresário,
eu não vou falar aqui o nome da cantora, mas famosinha, é 100 mil reais. Eu falei, olha, só se eu tiver sob efeito de cannabis, para pagar 100 mil reais para uma pessoa cantar 1 hora na igreja. Não. Eu prefiro gastar os 100 mil, investir, né, os 100 mil reais em equipamento bom para os meus músicos, caixa boa, ar-condicionado na igreja, microfone bom. Prefiro investir na igreja do que dar dinheiro para essas pessoas. Porque o texto diz que eles só querem saber de mercado, mercadejar a palavra de Deus. Amém, igreja? A quinta marca, aí eu acho que o slide são errados, são o número 6, mas é a quinta marca, é a quinta e última marca. Vitoriosos carregam consigo princípios inegociáveis. E eu quero destacar aqui 3 princípios preciosos nesse texto. O primeiro deles é que a verdade escrita no coração é a mais legível mensagem de Deus. Vocês são a nossa carta, escrita em vosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Irmãos, o vitorioso é a mais legível mensagem de Deus para esse mundo caído. O mundo nem sempre lê as Escrituras, mas o mundo sempre está nos lendo. Somos uma carta aberta diante dos holofotes do mundo. Na verdade, igreja, nossa vida é um outdoor de Deus, espalhados diante dos olhos do mundo. Então, a pessoa que carrega consigo a gratidão, a pessoa que carrega consigo uma vida otimista diante de Deus, a pessoa que se comporta como bom perfume de Cristo, que espalha fragrância, a pessoa que não se envolve com a morte, com o mau testemunho, com o pecado, esta pessoa está sendo lida diariamente, todos os dias, assim como você está fazendo uma leitura de mim aqui hoje, as pessoas também estão lendo a gente. Então nós somos uma carta escrita. Jesus é o verbo, mas nós somos a carta. O que vai na carta é os verbos, é os imperativos, é os parágrafos, é as vírgulas que a vida nos impõe. É as lutas, é as provas, são as introduções, são as conclusões, mas o verbo é Jesus. E nós somos a mensagem, nós somos a carta. Paulo está dizendo, cuidado, porque uma vida que não é grata, uma vida que não é otimista, uma vida que não possui caráter, vai se tornar um verbo, uma carta desastrosa.
Segundo, a verdade escrita no nosso coração, ela não apenas é legível, como ela se torna a mais duradoura mensagem de Deus. O que foi feito em nós, irmãos, é algo espiritual, é algo permanente. O Espírito Santo está produzindo em nós, não uma caricatura de Jesus Cristo, mas Ele está nos transformando em glória na própria imagem de Jesus Cristo. Estando já manifestos como cartas de Cristo. Eita, que bênção, hein, irmãos? Nossa geração hoje não escreve muitas cartas, né? Porque a geração nova agora é tudo. Esses dias a minha filha mandou um zap para mim, aí pôs lá no final MDS. Aí eu falei: filha, desculpa a minha ignorância, o que é MDS, filha? Não, pai, quando a gente vai falar meu Deus, a gente abrevia e põe MDS. Aí eu falei: ah, tá, desculpa aí. É a geração nova, que é a geração, mas a geração do pastor Manuel, né, que é uma geração lá de 1930 mais ou menos, né, tinha por hábito mandar carta. A senhora recebeu alguma cartinha dele quando era namorada? Era, escrevia direitinho. Às vezes até pegava um amigo na escola, assim, sabe? Um japonesinho que era mais inteligente que a gente sentava do lado do japonesinho para poder colar dele, né? Ah, escreve uma carta aí para mim, que eu não sei escrever muito bem, mas a gente escrevia carta para as nossas namoradas. Aí depois a carta foi substituída pelo telegrama. Depois o telegrama foi substituído pelo computador. Depois pelo WhatsApp, daqui a pouco, sei lá, vão falar por telepatia, sei lá o que vai inventar aí, a inteligência artificial, né? Hoje o camarada quer escrever uma carta, ele entra lá no ChatGPT e fala: escreve uma carta para mim aí, elogiando a minha esposa, aí pronto, aí lê para ela, a bichinha fica toda feliz, mal sabe ela que foi um robozinho que fez, né? Então nós somos a mais duradoura. Vocês concordam com isso ou não? E por último, somos a verdade mais, com a mensagem mais convincente de Deus. O texto diz aí, no versículo número 2, do capítulo 3, conhecida e lida por todos os homens. Irmãos, nós somos o quinto evangelho mais lido pelo mundo. O mundo não lê Marcos, o mundo não lê João, o mundo não lê Mateus, o mundo não lê Lucas, mas o mundo lê o Dimas. O mundo lê o Manuel, o mundo lê o Erickson, a Priscila, o João, a Andréia, a Maria, a Francisca, o Ricardo, a Adriana, o Davi, a Sara na projeção. O mundo lê a gente todos os dias. Cada crente é uma espécie de tradução do Evangelho. Conhecida e lida por todos os homens. Então, diante de tudo isso que nós ouvimos essa manhã, nós somos provocados, confrontados com uma pergunta inevitável. As marcas de uma vida cristã vitoriosa, apresentada em 2 Coríntios capítulo 2, estão presentes em nossas vidas?
se o teu pastor chamasse você para uma conversa, você poderia chegar na frente do seu pastor e dizer: pastor, conte comigo, eu tenho sido uma pessoa grata a Deus, sou otimista, tenho um bom perfume, minha fragrância está, sou íntegro. Que nota você daria para você, de 0 a 10, no quesito otimista, por exemplo? Você se vê uma pessoa acima da média, abaixo da média? Você se vê, porque, irmãos, tem gente que é muito pessimista. Tem gente que é muito pessimista, e ele traz o pessimismo para a igreja. Por ser pessimista, ele acha que todo mundo tem. Agora mesmo vai ter as eleições aí, tem gente que está preocupado se o Lula vai ganhar, se o Bolsonaro vai sair da cadeia, se o Ulisses Guimarães vai ressuscitar, se o Maluf. Irmãos, todos eles não melhoram em nada a nossa vida. Eles entram lá só para se locupetrarem, só para ficarem ricos e milionários. O texto diz que o triunfo vem de Deus, por meio de Cristo. Pode entrar o governo, pode sair governo, pode entrar a esquerda, pode entrar a direita, pode entrar centro, pode entrar baixo, pode entrar acima. Em todos eles nós vamos prosperar, porque nós somos fiéis ao Senhor, nós somos leais ao Senhor. Todos eles. O governo da Dilma foi uma lástima, todo mundo preocupado, porque as pedaladas que não sei o que. Irmãos, foi o governo onde nós terminamos de construir nossa igreja. Por quê? Porque eu não olho para Dilma, eu olho para Deus. Deus mandava recurso, veio a pandemia, lockdown, igreja fechada, todo mundo de gente preocupada, e nós lá sentando o rei, construindo, e fizemos, e a igreja não tinha galeria, na pandemia nós fizemos a galeria, a igreja do estacionamento não estava pronto, finalizamos o estacionamento, não tinha fachada, terminamos a fachada. Por quê? Porque eu aprendi com esse texto que eu, em Cristo Jesus, sendo uma pessoa grata a Deus, otimista, íntegra de caráter, sendo eu uma pessoa que carrega o bom perfume, a boa fragrância, eu serei vitorioso, apesar do quadro, do cenário, da luta e da dificuldade. Agora eu estou indo para Israel em novembro. Aí os pessimistas falam assim: mas pastor, está guerra, o míssil vai cair na tua cabeça. Eu falei: irmãos, Israel está em guerra há 5.000 anos. Se eu for esperar passar a guerra, eu nunca vou. Até lá já acabou a guerra e nós vamos. Ano passado eu estava na Turquia. Aí o Israel mandou o míssil lá no Irã. O Irã devolveu o míssil no Catar. Nosso voo fazia escala no Catar. Uma desgraça abençoou a gente. Por quê? Porque a companhia aérea falou: olha, não dá para fazer escala no Catar, nós vamos mandar voo direto para o Brasil. O meu voo que ia durar 18 horas, durou 13 horas. Falei: puxa vida, olha, até o míssil, que foi, lógico, não estou aqui, foi uma catástrofe para eles lá, mas para mim foi bênção, porque facilitou a minha volta. Amém? Então, permita fazer essa reflexão hoje. Não é um apelo para você vir à frente, não é um apelo para você ganhar mais dinheiro, não é um apelo para você entregar a sua vida para Jesus, é um apelo para você se voltar para Deus de todo o seu coração e falar: Senhor, eu preciso ser uma pessoa mais grata. E no ano de 2014, irmãos, eu sofri um sequestro com a minha família. Eu, minha esposa e minha filha. Ficamos meia hora com uma arma na cabeça. E os caras
Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o cofre? Cadê o cofre? E eu falei, olha, eu sou pastor. A única joia que eu tenho está ali na estante, que é aquela Bíblia que você está vendo. Ah, pastor, nós vamos revirar a sua casa aqui. Se a gente achar joia, nós vamos te matar. Eu falei, pode procurar à vontade. Eu falei, quase que eu falo para ele, rapaz, você está me confundindo, eu sou pastor batista, não sou da Universal, não. Procuraram, reviraram, e enquanto dois revirava tudo, um com a arma na cabeça, na minha cabeça, eu com a minha esposa, com a minha filha, só orando para que eles não abusassem da minha família. Uma situação terrível, uma pressão psicológica terrível. Terminou, eles levaram só objetos pessoais, levaram um iPad, um computador, essas coisas, televisão, tudo coisa material. Irmãos, quando a igreja soube, Deus tocou no coração de pessoas na igreja que me amam. Falou, não pastor, nós estamos comprando a televisão, mandando entregar na sua casa. O outro, não, estamos comprando. Irmãos, Deus me deu tudo, os objetos, tudo novo de novo. Minha televisão já estava meio capengando mesmo. Chegou uma nova. E eu sempre prego com iPad, né? Que facilita para mim a leitura, para não ficar usando muito papel. Aí teve um pastor de Santo André, que ficou sabendo da história. Aí, ele é meu amigo também. Aí ele falou, Dimas, como é que você está? Eu falei, não, eu estou bem, agora eu estou bem, graças a Deus. Ah, rapaz, vamos almoçar, quero almoçar com você, me conta aí sua experiência e tal. Aí fui lá, almocei, ele trabalhava na Avenida Paulista, era diretor de uma empresa. Aí estamos lá almoçando e contei minha história para ele. Aí ele falou, na verdade, Dimas, eu chamei você aqui por outra razão. Eu sei que você prega de iPad, eu comprei um iPad novo para te dar, da Apple, irmãos. O meu era do Xing Ling Ling, ganhei um da Apple. Irmãos, a gente pode ser grato mesmo na adversidade, amém? Você pode ser uma pessoa extremamente otimista, depende de como você enxerga a vida. Os otimistas olham para essa igreja e falam assim, puxa, essa igreja é boa, essa igreja é uma igreja saudável, essa igreja tem cuidado de pessoas, essa igreja tem, poxa, pastor, vai chegar uma hora que esse lugar vai ficar pequeno, nós vamos precisar alugar um lugar maior, talvez até fazer um rolo, vender aqui, comprar num lugar maior. O Sandro agora não foi aí para um espaço enorme aqui. Eu fui o pastor que fez o exame teológico no Sandro. Eu falei, Sandro, eu tenho comissão aí agora na sua igreja, viu? É graças a mim que você foi pastor aí, que eu que aprovei. Olho para a vida do Sandro hoje, eu falo, puxa vida, que bênção, maravilha, está crescendo. O otimista pensa assim, amém, irmãos? O filho do Erickson, ele tem um filho que sempre falava para mim, pastor, nossa igreja aqui precisa de mais espaço, vamos comprar o banco, ficou infernizando minha cabeça com o negócio do banco, não é que o banco fechou a agência e nós compramos o banco lá, o Santander, agora nós estamos com 2 prédios na avenida, transformamos a agência do Santander na igreja dos adolescentes, na igreja dos teens. Aí vai lá, tem as classes para eles, tem espaço de jogos, tem tudo para eles. Por quê? Porque o otimista olha para a vida na perspectiva de Deus, que é Deus que nos conduz em triunfo. Mas o pessimista não. Ai pastor, esse microfone é muito caro, pastor, não compra não. Coitado, os meninos sofrendo aqui por causa da voz. E o pessimista. Irmãos, eu estou falando aqui de algo que a gente vive, amém? Nossa igreja começou na garagem de uma casa com meia dúzia de crianças. Hoje nós reunimos em média 1.500 pessoas todos os domingos.
Tem como ser pessimista assim? É só uma questão de você olhar a vida na perspectiva de Deus. Eu acho que o tempo aqui já esgotou. Eu queria fazer uma oração e agradecer ao pastor Manuel pela oportunidade. O próprio filho do Erickson recebeu um diagnóstico de cegueira. O menino ia ficar cego com, sei lá, 18, 17 anos. Como que você se sentiria em receber um diagnóstico de que seu filho ficaria cego? Se coloca no lugar deles. Aí, a mãe da Priscila trabalha só para famosos. Ela é cuidadora, babá. Então cuida das filhas dessas atrizes, né? Porque essas atrizes nem pegam a criança no colo, nasce, se bobear, terceiriza até o seio para outra amamentar, porque elas não podem, né, perder a vida boa que elas têm. Então a mãe da Priscila viaja o mundo, porque vai na Disney, aí tem que a mãe dela que leva as crianças, tudo, né? Aí conheceu lá um médico, que conheceu um médico, que indicou não sei o quê, que o menino tinha que tomar vacina dentro do olho. Já pensou isso? Tomar vacina, era isso, né? Injeção dentro do olho. Eu fico pensando, o pai e a mãe vendo uma coisa dessa. Talvez o pessimista iria reclamar de Deus. Ai, que Deus esqueceu de mim. Ai, que Deus não sei o que. Aí acabou que esses contatos aí, eles conseguiram. Essa cirurgia era uma cirurgia que custava milhares de dinheiro. Conseguiu lá baratinho lá, porque moveu lá, a gente fala, né? A mãe moveu os pauzinhos, mas quem moveu a mãe foi Deus. É a mão de Deus em cima. Fez o transplante, né? Tá com as córneas novas, entendeu? Então assim, Deus, seja grato a Deus. A outra filha estuda medicina. Seus filhos vão ser bênção. Deus vai abençoar os seus filhos. Vão chegar mais longe do que você chegou. Os nossos pais, ralaram pra caramba, não puderam pagar escola particular pra gente. E Deus tem te abençoado, seu filho estuda numa escola particular, alguns fazendo faculdade, vão trabalhar em multinacionais, vão ganhar dinheiro. Vitoriosos nascem em Deus. O diabo não nos dá vitória. O diabo quer nos roubar a vitória. Pastor, era isso que eu tinha para falar para a igreja.